Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 12, do 8º ano, e a aula 11, do 9º ano, do bloco 3 do projeto Avalia. Entender a habilidade de diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. Primeiro, nós vamos entender o que significa informação principal. A informação principal é aquela informação mais importante do texto. É aquela que sem ela o texto estaria incompleto. Todo texto ele é dividido em informações principais e informações secundárias. As informações principais são aquelas que o texto por completo depende de cada uma para que tenha sentido. Se eu retirar a informação principal do texto, o texto fica sem sentido, ok? Essa parte da informação principal está muito ligada ao assunto do texto, tá certo? Ao título do texto. Então, fiquem atentos a isso. E o que seria a informação secundária? A informação secundária é a informação menos importante do texto. É aquela que vem para complementar a informação principal. Nós temos a principal, que é a mais importante, e a secundária, que o nome já está dizendo. Secundária vem de segundo, está em segundo plano. Ela vem somente para complementar o que eu quero dizer na minha informação principal, ok? Ela é importante para o texto? É importante, mas sem ela o texto continua tendo sentido. Sem ela o texto continua com o seu assunto, continua tendo suas ideias encadeadas, tá bom? Ela vem apenas para complementar aquela informação que é mais importante. Entendido a diferença de informação principal e a informação secundária? Ok? Uma é a mais importante e a outra vem para complementar a outra. Vamos ver aqui no exemplo, tá? Aves de rapina. Rapina quer dizer surrupiar, roubar. Sendo assim, o termo ave de rapina deve significar ave que rouba? Na verdade, não. As aves de rapina quer dizer aves caçadoras. Afinal de contas, em suas ações, só existe a intenção de caça pela sobrevivência. Vejam só a perguntinha que já apareceu aqui para a gente. Qual dos parágrafos possui a informação mais relevante do texto, isto é, a informação principal? Vamos ler aqui novamente o primeiro parágrafo. Rapina quer dizer surrupiar, roubar. Sendo assim, o termo ave de rapina deve significar ave que rouba? Será que nesse primeiro parágrafo tem a informação principal do meu texto? Nesse primeiro parágrafo está falando sobre a ave de rapina? Ou está só complementando o que diz o segundo parágrafo? As aves de rapina quer dizer aves caçadoras. Afinal de contas, em suas ações, só existe a intenção da caça pela sobrevivência. Olha aí, no segundo parágrafo, eu tenho falando sobre a ave de rapina, o que quer dizer e por que ela tem esse nome, tá? Que é ave caçadora, que caça pela sobrevivência. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual dos parágrafos possui a informação mais relevante? Vejam só, qual desses dois parágrafos possui a informação principal sobre as aves de rapina? Seria, no caso, o segundo parágrafo, que é onde tem a informação principal. É onde tem a informação que diz
o que é que significa realmente aves de rapina. Então, eu tenho aí o segundo parágrafo com as informações principais. E o primeiro parágrafo seria a informação complementar ao que eu vou dizer no segundo, ok? Vamos ler o texto sem o parágrafo principal para verificar se o texto permanece com sentido. Rapina quer dizer surrupiar, roubar. Sendo assim, o termo ave de rapina deve significar ave que rouba. Vejam só que aqui o texto fica completamente vazio. Não tem mais sentido. O que é que vai ser dito? E aí, é ave que rouba? Não é ave que rouba? Tá? Então, toda vez que eu tirar a informação principal do texto, o texto fica sem sentido, ok? Então, vamos para a resolução guiada de questões. Campanha de vacinação contra a raiva segue até 28 de outubro. A campanha de vacinação antirrábica animal foi lançada ontem, 27, na Praça da Cruz Grande, no bairro Serrinha. A estimativa é que cerca de 1,7 milhão de animais sejam vacinados em todo o estado, a partir de hoje, dia D da campanha. 3.000 postos fixos e volantes serão disponibilizados para vacinação. Desses, 861 estão distribuídos nas 6 regionais de Fortaleza. Devem ser vacinados cães e gatos sadios com mais de 3 meses de idade. Os animais que nunca foram vacinados precisam receber o reforço da vacina em 30 dias. A campanha segue até o dia 28. Francisco Barroso Pinto, coordenador do programa de raiva do Centro de Zoonoses, destacou a letalidade da doença. Segundo ele, a raiva mata quase todas as pessoas infectadas. Em Fortaleza, não são registrados casos da doença em humanos e animais domésticos há 10 anos. Para o também coordenador da campanha, o controle se deve à distribuição das vacinas nessas ações. A raiva, no entanto, ainda não foi erradicada. Não podemos baixar a guarda. Esse controle só foi possível por causa da vacinação, aponta. E o nosso item, tá, que procura a informação principal, diz o seguinte: nesse texto, qual é a informação principal? Letra A quantidade de postos fixos e volantes da campanha. Letra B, a participação do coordenador da campanha. Letra C, o início da campanha de vacinação contra a raiva. Ou letra D, o perigo da infecção de raiva em animais humanos. Em humanos e animais, desculpa. Então, a gente tem aqui, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, procurar onde está o trecho que corresponde a cada uma das alternativas. A alternativa A quantidade de postos fixos e volantes da campanha. Eu tenho aqui, ó, 3.000 postos fixos e volantes serão disponibilizados. Gente, isso é a informação principal do texto? Se eu tirar essa informação, o texto perde o sentido? Na verdade, não. Essa informação veio para complementar ao assunto do texto, que é a campanha, o lançamento da campanha, tá certo? Então, a letra A não pode ser principal, a letra A é secundária, porque se eu retirá-la, o texto continua com sentido, eu continuo entendendo o texto por completo. Letra B, a participação do coordenador da campanha. A participação dele é o ponto alto desse texto? É a informação principal desse texto todinho? Na verdade, não. Se eu te retirar a parte em que mostra a fala e a participação do coordenador nesse texto, o texto ainda tem sentido, o texto ainda continua com sentido, ok? Letra C, o início da campanha de vacinação contra a raiva. Vejam só,
desde o título, campanha de vacinação contra a raiva segue até 28 de outubro. Eu já estou falando da campanha de vacinação por completo. Lá na primeira linha do texto, a gente tem a campanha de vacinação antirrábica animal foi lançada ontem, 27. Vejo que durante todo o texto fala desse lançamento. Onde é que foi na Praça Cruz Grande, quantas pessoas, aliás, quantos animais serão vacinados, tá? Qual a expectativa deles, ok? Como é que esses animais devem ir, tá certo? Com que idade, se eles são sadios ou não. Então, tudo isso está relacionado à campanha, ao início da campanha. Então, nós temos a informação principal do nosso texto, seria o início da campanha, ok? E, por último, nós temos o perigo da infecção de raiva em humanos e animais. Nós temos aqui, a raiva mata quase todas as pessoas infectadas. Vejam só, essa não pode ser a informação principal. Se eu tirar essa frase do texto, o texto continua com sentido. Eu ainda consigo perceber que se trata de um texto sobre a campanha da vacinação antirrábica animal. Então, nós teríamos a letra C como alternativa correta, ok? Vamos lá para mais uma resolução guiada de questões. Nós temos aqui um texto que vocês até já conhecem, tá certo? Que tem por título Aparelho nos Dentes. Antes motivo de piada, agora é moda. Sorriso metálico virou moda. Aparelhos para os dentes têm borrachas coloridas e em forma de bichos. São feitos com material que brilha no escuro e glitter. Com tanta novidade para atrair crianças, ferros na boca não são mais motivos de piada, como eram há pouco tempo. Além de acessórios fashion da moda, o aumento do uso fez com que os aparelhos não parecessem estranhos. Antes, eles não eram tão comuns. O tratamento era mais caro e acreditava-se que era preciso esperar os dentes permanentes para usá-los. Essa ideia mudou. Os dentes são como planta. Quando nasce torta, é mais fácil de corrigir antes que cresça. Diz Inês Virginia Zampieri Boff, especialista em ortodontia, correção de dentes infantil. O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos. Antes, vinham de outros países. Vamos ao item. Nós temos a informação principal desse texto vejam só, que aqui nós temos trechos do texto, tá? O que torna o item um pouquinho mais fácil, tá certo? Então, são trechos do texto. Vamos lá fazer a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Identificar onde estão esses trechos no texto, ok? Fiquem atentos à informação principal de cada um desses itens, ok? Vejam só que a informação principal está ligada ao assunto do texto, que está ligada ao título. Nós temos aqui aparelhos nos dentes, antes motivo de piada, agora é moda, tá? Então, esse texto todo vai falar da moda que viraram os aparelhos ortodônticos, ok? Então, vamos lá. A letra A. Sorriso metálico virou moda. Onde é que está isso no texto? Lá na primeira linha. E também no título. Vejam só. Antes, motivo de piada, agora é moda. Eu estou dizendo que o aparelho virou moda, que o sorriso metálico virou moda, certo? Então, eu já tenho aí a minha informação principal. Se eu tirar que o aparelho virou moda, todo o restante do texto, ele perde o sentido, tá certo? Então, eu já sei que o fato do aparelho virar moda é a minha informação principal nesse texto, ok? Letra B. Antes, eles não eram tão comuns. Onde é que tem isso no texto? Lá no terceiro parágrafo. Antes, eles não eram tão comuns. Vejam só que esse trecho, se ele for retirado, o texto não perde o sentido.
O texto continua falando do aparelho ter virado moda. Então, esse texto ele é apenas um trecho complementar, ok? Da mesma forma, a letra C. O tratamento era mais caro. Também, lá no terceiro parágrafo, o tratamento era mais caro. Se eu tirar essa informação do texto, o texto permanece praticamente o mesmo. Então, é uma informação complementar, ok? E, por último, o Brasil começou a produzir aparelhos, lá no último parágrafo. Se eu retirar, inclusive esse parágrafo todo, se eu retirar, o texto continua falando sobre o aparelho ter virado moda. Então, a gente tem a letra A como alternativa correta. E o nosso resumo da aula. Primeira coisa, informação principal é a informação que é mais importante no texto. É aquela que sem ela o texto estaria incompleto, ok? Segundo, informação secundária é a informação menos importante do texto. É aquela que vem para complementar a informação principal. E, por último, é importante frisar que sem a informação principal, o texto perde o sentido, tá? Quando eu tiro a informação principal, o meu texto ele perde sentido, ele não fica com o sentido completo, ok? Vamos agora para o Fixando Mais, onde vocês vão se desafiar e fazer sozinhos as questões a seguir. A gente tem aqui o nascimento do Brasil e o texto o item está pedindo a informação principal, tá certo? A segunda questão é um texto com o título Animais no Espaço. Vocês podem até já conhecer esse texto, tá bom? Entre as informações do texto acima, uma das principais é que, vejam só, a gente tem aqui o texto e vocês vão procurar a informação principal. E, por último, necessidade de alegria. A principal informação no texto, necessidade de alegria e aí você vai procurar tudo que a gente já conversou durante a nossa aula de hoje. Não esqueçam que a informação principal é a mais importante, está ligada ao assunto, tá certo? Se for retirada do texto, o texto perde o sentido, ok? Então, boa sorte e até a próxima.